Apresentar o Estatuto do MARC, Museu Arqueológico e Histórico de Coxim. Propor ações para valorizar, conscientizar e sensibilizar a população no tocante à importância de educar para preservar o patrimônio histórico e cultural coxinense. Realizar a eleição dos membros do Conselho Municipal de Cultura de Coxim. Elencar propostas e encaminhamentos visando o fortalecimento da política de cultura, desporto e lazer no município de Coxim, em observância aos relatórios dos FORARTs anteriores. No temário, artigo 2º, o 15º FORART tem como temário central as discussões relacionadas aos marcos legais e institucionais da política de cultura, do resgate, preservação e valorização da memória e patrimônio histórico-cultural, dos produtores e a produção cultural e políticas públicas de ação cultural. Parágrafo único. O temário central deverá ser desenvolvido de modo a articular de maneira integrada as diferentes políticas públicas de ação cultural. Entende bem? Da organização. Artigo 3º. Proposto pelos produtores culturais do município de Coxim, o 15º FORART, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, será organizado e coordenado pela FUMONDOM e compete aos organizadores. Elaborar a programação e regimento interno e submeter à apreciação da plenária do 15º FORART. Coordenar, supervisionar e promover a realização do 15º FORART. Definir os palestrantes do temário central, bem como os documentos técnicos e textos de apoio. Preparar toda a infraestrutura necessária à realização do evento. Definir critérios e modalidade de participação e representação dos interessados e também o local de realização do fórum. Escolher e ou indicar o relator do 15º FORART. Promover a elaboração dos documentos oficiais e textos vinculados ao temário do 15º FORART. Elaborar o respectivo relatório. Participar da elaboração e consolidação do relatório final, assessorando o relator geral de acordo com o roteiro básico fornecido pela Comissão Executiva do 15º FORART. Artigo 12. As conclusões dos grupos de trabalho serão encaminhadas e apresentadas por escrito através do relator geral na plenária final do 15º FORART. Da sessão plenária e aprovação das propostas. Artigo 13. A sessão plenária será aberta a todos os membros credenciados do 15º FORART, obedecidos o disposto do artigo 5º desse regimento. Artigo 14. A sessão plenária final é soberana e terá caráter deliberativo com a finalidade de debater, aprovar e ou rejeitar as moções apresentadas à mesa diretora. Debater, aprovar e ou rejeitar as propostas do documento final do 15º FORART. Parágrafo 1º. O uso da fala para justificativa e defesa de proposição será de 3 minutos e deverá ser inerente ao temário central do 15º FORART e dirigidas exclusivamente para a defesa da indicação, inclusão e ou rejeição das mesmas. Parágrafo 2º. As manifestações de aprovação e ou rejeição, de valorização ou descontentamento inerentes ao temário central do 15º FORART deverão ser encaminhadas à mesa diretora por escrito e com identificação do proponente através de moções de reconhecimento ou de repúdio, as quais serão levadas à apreciação, aprovação e ou rejeição da plenária. Artigo 15. Aos participantes da plenária é assegurado o direito de levantar questão de ordem, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este regimento. Parágrafo único. Anunciado no final do tempo de discussão das proposições, em regime de votação, é vedada a solicitação de questão de ordem. Artigo 16. Receberá o certificado de participação do 15º FORART aquele que obtiver 100% de presença. Artigo 17. As despesas com a organização e a realização do 15º FORART correrão por conta de recursos e ou dotação próprios da municipalidade,
através de convênios e ou fontes eventuais do governo municipal. Artigo 18. Os casos omissos e colocados em discussão para aprovação da plenária na abertura oficial do evento serão dirigidos pela comissão preparatória do evento. Este regimento entra em vigor após a aprovação da plenária. Esse regimento entra em vigor após a aprovação da plenária do 15º FORAD. Coxim, 10 de março de 2012, coordenação do Fórum. Podemos aprovar? Aprovado? Nós temos como tema principal do Fórum, nós havíamos convidado o Dr. Liliajá, que é artista plástico, escritor, e iria nos dizer alguma coisa com relação aos marcos legais e institucionais da política de cultura no município de Coxim. Na impossibilidade dele fazer esse painel, coube a mim fazer uma retrospectiva do que nós temos enquanto marco legal da política de cultura no município de Coxim. Além da instituição da FUNRONDON, Fundação Professora Clarice Rondon de Cultura, da instituição do Conselho Municipal de Cultura, nós juntos pensarmos de como essas leis, qual a efetividade que essas leis estão trazendo em benefício da política de cultura do município de Coxim. E nós, no segundo passo, apresentarmos uma minuta do Estatuto do Regimento Interno do MAC, do Museu Arqueológico e Histórico de Coxim. Então, numa rápida pincelada, buscando os documentos que nós temos em termos de fórum, a lei número 12.343, de dezembro de 2010, institui o Plano Nacional de Cultura. E lá nesse Plano Nacional de Cultura, dá as diretrizes para os estados e para os municípios de como fazer o planejamento da cultura nas localidades. Então, dentre aquilo que foi aprovado nessa lei, diz da liberdade de expressão e criação em função da diversidade cultural, do respeito aos direitos humanos, direito de todos à arte e à cultura, direito à informação, à comunicação e à crítica cultural, direito à memória, às tradições. Então, a lei 12.343 dá o direcionamento da política de cultura em nível nacional, estadual e nos municípios. Nós temos a lei orgânica do município de Coxim. E eu destaquei os pontos da lei orgânica do município de Coxim que diz relação à nossa cultura. Então, pontos relevantes destacados da lei orgânica. Já no capítulo 1º do artigo 2º, diz lá uma frase que nós estamos cansados de ouvir e às vezes nós não as colocamos em prática. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente. O artigo 7º dessa lei orgânica diz: o patrimônio público municipal de Coxim é formado por bens públicos municipais de toda natureza e espécie, que tenham interesses para a administração do município ou para a sua população. Então, parágrafo único. São bens públicos municipais todas as coisas corpóreas e incorpóreas, móveis, imóveis, semoventes, créditos, débitos, ações e outros que pertençam a qualquer título ao município. E os bens públicos podem ser de uso comum do povo, tais como estradas municipais, ruas, parques, logradouros, e os de uso especial, que são os de patrimônio administrativo. Aí diz da competência privativa, artigo 15. Compete ao município estimular a participação popular na formulação de políticas e a sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo e projetos de organização dos campos sociais, econômico, cooperativas, de produção cultural e mutirões. É isso que nós estamos fazendo. O poder público tem essa competência
e essa finalidade de estimular a população a participar na elaboração das políticas públicas do município. A competência comum, no artigo 16, o item 1 diz: zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. No 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor artístico e cultural e histórico. No capítulo 5 da Administração Pública, nas disposições gerais, o artigo 19 diz: a administração pública, direta e indireta ou funcional em qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e também ao seguinte: das atribuições da Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre concessão administrativa de uso dos bens municipais, alienação de bens, aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. É da competência exclusiva da Câmara, ao término de cada sessão legislativa, elegerá dentro de seus membros, em votação secreta, uma comissão representativa, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária, dos blocos parlamentares da Casa, que funcionará nos interregnos da sessão com as seguintes atribuições. Destaquei: zelar pela observância da lei orgânica e dos direitos e garantias individuais. Destaquei o item 2 do artigo 43. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Destaquei o item 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra as omissões das autoridades ou entidades públicas. No artigo, na seção 5 do processo legislativo, eu destaquei da perda e extinção do mandato, onde eles deixam de cumprir a lei orgânica. Destaquei no artigo 107, quando se faz a avaliação dos bens móveis de patrimônio histórico-cultural ou de qualquer bem, ela será sempre realizada por comissão especialmente nomeada para o ato e composta por pelo menos um representante da Câmara Municipal e um representante de entidade de classe, com número não inferior a 3 e não superior a 5. Destaquei no item 109. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas e livros. Da política urbana, destaquei no artigo 157, no capítulo 10, quando se fala da cultura. Para garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, previstos no artigo 215 e 216 da Constituição Federal, o município terá uma política de cultura própria e criará o Conselho Municipal de Cultura, objetivando, entre outras coisas, ao seguinte: incentiva as empresas que proporcionaram aos seus empregados atividades culturais e colocarem à sua disposição bibliotecas, discotecas e outras fontes de cultura. Instituir espaços culturais como teatros, feiras, casas de artesão e outros, correspondentes à previsão de recursos orçamentários. Difusão e preservação das manifestações culturais e folclóricas regionais e de festas típicas. Incentiva a criação de associações ou centros culturais que tenham por objetivo a difusão do folclore e das festas tradicionais. Consignação do orçamento municipal de verbas destinadas a preservar a tradicional festa do município, Festa do Divino. Difundir e incentivar o ensino da história regional
com o objetivo de reconstruir o passado da cidade de Coxim. Turismo e lazer. Nós temos desporto e lazer. O município estimulará e promoverá por todos os meios ao seu alcance a difusão do potencial turístico da região, incentivando as empresas que se dedicarem a tal atividade, preservar e conservar os principais locais turísticos do município. E aqui vale uma ressalva, que nós precisamos criar também o Conselho Municipal de Desporto e Lazer, que ainda não foi criado, só a diretoria. Ele está falando dos conselhos. Então, isso na lei orgânica do município. Dia 16 de março de 2005, logo depois do FORAD, nós fizemos uma elaboração de um projeto de lei que acredito que não passou por aprovação, não foi para a Câmara, que dispõe sobre as diretrizes da política de cultura, que a lei, tanto o Plano Nacional já pede hoje, como a lei orgânica pede. Então, era um projeto de lei, 16 de março de 2005. Nós tínhamos um outro projeto de lei também encaminhado pelo FORAD, que estabelece a proteção do patrimônio cultural de Coxim no estado de Mato Grosso do Sul, também de março de 2005. Indicamos também um outro projeto, cria o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura no município de Coxim. Então, são marcos legais que, ao longo dos anos, os FORADs vêm elaborando e, depois de 15 anos, a gente não tem essa resposta. Aqueles marcos legais que existem, na maioria das vezes, por uma razão ou outra, eles não são observados. Então, às vezes o Júlio está falando assim, da efetividade da lei. Nós criamos a lei, ou procuramos criar a lei, e no final ela não atinge o seu objetivo, não atende à solicitação da comunidade. Nós temos um decreto de janeiro de 95, cria o Centro Histórico Cultural e Artístico Pet Sério e dá as outras providências. Então foi criado o Museu Arqueológico Histórico de Coxim em 95 e até hoje nós não conseguimos ter dele o estatuto e nem termos dele um regimento interno que rege as ações do museu. Então, de marcos legais, o que eu deixaria para a plenária? Como quem viria fazer toda essa explanação e que estaria embasado juridicamente para isso, não pôde estar presente, a minha sugestão para a plenária é que nós tirássemos daqui uma equipe para sentarmos e até o mês de junho nós temos em mão projetos, vamos dizer, aquelas leis que não foram aprovadas, aquelas leis que precisam ser aprovadas, que nós tenhamos em mão uma minuta de um projeto para apresentar, tanto para os possíveis pré-candidatos a prefeito, a vereadores, que vão acontecer esse ano. Então eu deixaria para a plenária, terminando a minha exposição, essa sugestão e essa proposta, a plenária que vai aprovar ou não, de nós sairmos daqui com uma equipe para sentarmos e revermos todos esses marcos legais e apresentarmos isso como proposta, tanto para a atual administração da Câmara e do Poder Executivo, quanto aos possíveis pré-candidatos e candidatos à eleição de outubro. Então, essa seria a minha proposta desta explanação que eu fiz. Se alguém tiver algum questionamento. Só queria assim, em cima do nova legislação que da matéria, né, que eu dando aí, para depois pegar todas essas leis, tudo que tem, e fazer uma aplicação. E é isso, nós fazemos aqui uma equipe de 3, 4 pessoas e nós estudarmos todos esses marcos legais e elaborarmos uma coisa contemporânea. Necessários, né? Nós podemos, passa para o jurídico depois, do município, poder fazer. Já aprovaríamos essa proposta, colocaríamos em votação, a plenária é soberana. Eu acho que é
tempo, né? Temos tempo. Então a proposta é que nós saímos aqui com uma equipe para sentarmos, estudarmos todos esses marcos legais que tem e apresentarmos uma proposta, tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo e aos possíveis pré-candidatos e candidatos à eleição do ano que vem. Quantos membros dessa comissão? 5 pessoas aqui. Uma comissão. Quem se dispõe a fazer parte, vamos primeiro ver se aprova, se é isso, né? Quem aprova, permanece como está. Aprovar a proposta. Aí depois, as pessoas que quiserem fazer parte dessa comissão, passam o nome para a secretária, para ela, para a gente sair daqui comprometidos. O que seria isso, Pedro? Ok. Podemos dar sequência, então, com a fala do livro, né? Eu queria fazer eu peço desculpa, uma parte aqui. Eu tenho que sair para uma agenda institucional. Nunca aconteceu isso comigo. Eu participo até o final, volto para o almoço, viu? Mas nós estamos recebendo a visita técnica da Caixa Econômica Federal para fazer inspeção na Márcio Lima Nantes para a gente ver a pavimentação asfáltica. Então, não posso deixar também um ponto tão importante quanto esse aqui, mas eles estão chegando e nós vamos acompanhá-los para fazer acompanhamento da questão da drenagem, já fizemos aqui, eles vão verificar e o projeto, eles estão analisando o projeto da pavimentação. Como nós já tem que correr quanto tempo, eles estão nesse momento chegando, eu estou aguardando eles aqui e eu vou ter que retirar. Nós deixamos você. Eu deixo o deputado, até convidei para ele estar junto também. Só um minuto, prefeito. Corrigindo uma falha aqui do cerimonial, seguindo a orientação da coordenação, já está tudo pronto, já está em andamento a feitura de um delicioso almoço aí, oferecimento, né, dos parceiros, como também aqui do fórum. Então nós gostaríamos, a coordenação aqui nos orienta para deixar convite e intimação para todos os presentes, para que a gente possa almoçar junto, inclusive a senhora prefeita e o deputado também. Pois não, deputado? Agora, senhor Ferreira. Me permita também aqui a participação, primeiro para parabenizar pela iniciativa, a parceria da realização do 15º Fórum. Eu venho com uma satisfação, eu pensava, quando eu vi a fala do Adriano, eu falei, privilegiado é o município que tem, dentre os seus filhos, ou de origem ou adotados, pessoas que efetivamente dedicam a sua vida à cultura. No caso do Zacarias Porã, Henrique Spengler, Francisco de Paulo, Nilo, Alexandre, Ariel, Altair Ferreira, Geraldo Mota, tantos outros que dedicam a sua vida para que a atividade cultural tenha o reconhecimento por parte da sociedade, faz com que o nosso município tenha o reconhecimento em outros rincões. Então, a realização do Forarte realmente é fundamental para que a gente possa determinar as ações a serem desenvolvidas. Eu, de modo especial, tenho a satisfação porque foi na minha administração que realizamos o primeiro e os oito primeiros Forares, né? Foi onde conseguimos aí criar a Fundação de Cultura e várias questões que marcaram com certeza a evolução. Eu tenho certeza que não tanto quanto gostaríamos, mas que houve uma evolução significativa. Então, quero me colocar agora como deputado na condição de interlocutor das ações discutidas, decididas aqui pela plenária do Forarte, que dependam dessa interlocução a nível estadual ou outras esferas do poder. Já estou aqui com as reivindicações, viu, Ariel? Recebi aqui o seu bilhete, mas nós já temos uma audiência agendada com o presidente da Fundação do INS para fazer a nossa gestão na aprovação dos projetos de Coxim, né? São 2 projetos que estão lá e essa semana tem a definição, né, junto ao FIC, e vamos tentar, através dessa gestão, ver se nós conseguimos aprovar os 2 e que a gente tenha recursos para ambas as ações. Então, também pediria só a permissão para acompanhar a prefeita nessa ação, mas registrando aqui
os meus parabéns pela organização e me colocando à disposição para que a gente possa estar sendo utilizado e demandado nas ações culturais do nosso município. Parabéns e obrigado. Só quebrando o protocolo, a Djalma falou de poesia e você falou de resgate das pessoas que estão de fora. Não está aqui na mesa. Sou coxinense por opção. Sob a copa de frondosas mangueiras que cobriam o clarão do céu, manifestações simples, mas verdadeiras. É o que deixo nessa poesia de cordel. Mato Grossense de nascimento, somos filhos do mesmo rincão. Morrer nesta terra é meu intento, Mato Grosso do Sul, depois da divisão. Resgate de Coxim tem um passado. Desperte isso nessa nova geração. Nós recebemos essa cidade como um legado. Então vamos todos sobreviver em comunhão. Coxim te escolhi para viver. A ti sempre faço exaltação. Por isso sinto orgulho em dizer, sou um coxinense por opção. Parabéns. Em prosseguimento, discorremos sobre o tema Rio Cênico, Rota das Monções, com o tempo regulamentado de 15 minutos. Nós vamos convidar para fazer o uso da fala o senhor Nilo Pessani. Nilo, mais uma parte. Para dizer o seguinte, nós, ontem, na data de ontem, foi votado aqui um projeto de lei que doa 5 mil metros quadrados para o governo do estado para construir o fórum do município de Coxim, ali abaixo do terreno. Então, quer dizer, aquela demanda do francês. Mas você não me incorpora a praça na prefeitura. Não, lá não tem. Então, hoje, o Tribunal de Justiça vai construir um fórum, que é abaixo do TR, e com isso o município vai ganhar o prédio do fórum. A futura sede do município de Coxim será aqui do lado, o Paço Municipal. E com isso, a gente emenda praça, emenda tudo, e o patrimônio só. Esse é uma questionamento. Agora está com o Rondon. O Rondon já é do município. Então, é para ir falar também que tem projeto do museu para reforma, né? Por isso que a gente está esperando recursos. Obrigado, bom trabalho. Desculpa, toda vez que o Nilo vai falar, ele tem que sair. Oh, meu Deus do céu. Mas eu já sei, quero parabenizar, dizer da importância sua nesse contexto da história do município. Pedir mais uma vez licença, porque os técnicos já chegaram, estão ali na frente. Obrigada. Bom dia a todos.